Olá, eu sou Fernanda Sanjorato. Eu sou a Carla Vilaça e nós somos a Nutrenza. Hoje nós vamos falar sobre estruturação e reestruturação do setor de recursos humanos da empresa e também de reduzir possíveis processos trabalhistas. Bem-vindo ao podcast, onde a gente descomplica o food service, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui Claudinei Falcão, proprietário da empresa Falcão Consultoria em RH. Eu vou ler aqui porque é bastante coisa que ele faz, especializada em estruturar o RH de empresas, com treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, cargos e salários, relações trabalhistas e sindicais, entre outras coisas que vamos conversar hoje. Ele trabalha há mais de 25 anos no ramo. Seja bem-vindo, Claudinei. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Fernanda e Carla. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema relevância, principalmente para os empresários do setor de food service. São profissionais que enfrentam diariamente problemas com gestão de pessoas e nem sempre tem um suporte necessário. E isso afeta diretamente até o processo dentro de trabalho que eles possuem. Na sua experiência, assim, bom, você já tem muitos anos de experiência, você vê essa dificuldade real, assim, de uma reestruturação, né, vamos dizer assim, porque no setor do food service tem vários níveis de maturação do estabelecimento. Então, tem aqueles que estão logo no começo, ou aqueles que estão há anos fazendo e não tem nenhum setor de RH. Tem uma pessoa que, daquele jeitinho, que começa a fazer, só que tem aquela vontade de fazer certo. Mesmo uma empresa depois de, 5, 10 anos, existe a possibilidade de estruturar e montar um setor de RH estruturado realmente? Num restaurante, por exemplo? Existe essa possibilidade? Sim, existe. E é importante a reestruturação porque ela traz segurança para a empresa, motivação para os colaboradores. A partir do momento que você tem segurança e credibilidade diante dos clientes, isso passa para os colaboradores. E o ambiente fica mais saudável de trabalho. Conta um pouquinho pra gente, Claudinei, como é que foi montar a sua empresa e o que você viu ali, onde você achou um problema real que existe no mercado hoje e como você poderia ajudar as pessoas a solucionar. Porque o que a gente sempre fala, cada um no seu setor, né? Então, assim, é lógico que quando você está começando, você não tem como contratar uma empresa de consultoria que vai cuidar do seu RH. Mas, com o passar do tempo, a gente vai vendo a necessidade. Porque o funcionário é informal, depois você vê que ele precisa ser contratado, né? E o que você viu ali no mercado que te levou a montar a sua empresa? A Falcão Consultoria. A Falcão Consultoria, ela iniciou com um propósito bem definido, que é estruturar a área de recursos humanos dentro das empresas. Uhum. Eu atuo com já 28 anos na gestão de recursos humanos, nos últimos 6 anos à frente da minha consultoria, e eu tenho visto nesse período que uma grande parte das pequenas e médias empresas elas têm encontrado dificuldades quando nós falamos sobre gestão de pessoas. Uhum. E o que é mais preocupante é que eles não têm um RH estruturado. Sim. Né? E isso prejudica muito o crescimento, né, sustentável da empresa. Diante disso, o que eu comecei a fazer? Comecei a levar soluções mais práticas e personalizadas, né, para esse público. Na questão do pessoal do segmento de food service, o que acontece? As dores dos empresários são muito evidentes. É um segmento muito dinâmico, né? Uhum. Com alto volume de pessoas. A pressão é muito forte com relação à agilidade, à qualidade. Eles também têm muita dificuldade com relação à parte operacional. Uhum. Tem mesmo. Muito a parte operacional. E é muito notório ver as dificuldades que eles enfrentam. Uma delas é a alta rotatividade de pessoas.
Ah, isso a gente vê. Então, vamos, É uma vamos das dores combinar. maiores, A gente assim. está vendo isso no mercado em geral, não só no food service em geral. Essa rotatividade, a dificuldade que os empresários têm de manter um funcionário, né, no emprego mesmo, né? Vai E antes disso é de contratar, né? te contratar também, porque você marca entrevista com 10, aparece 2 e um desiste. É, né? mais ou menos Não é mais ou menos isso? Nessa Isso, seleção, isso acontece não só nesse segmento. Em geral, o É o mercado está cenário assim. no mercado, né? Cenário. Hoje, o público, os funcionários, né, a nossa mão de obra, eu não sei, ela é muito diferente do passado, né? Muito. O pessoal não tem um comprometimento, né, com relação. Eles querem tudo coisa fácil, rápido, e nem sempre a empresa tem essa agilidade. Sim, E aí a gente trabalha muito a questão das gerações, né, que sim. afeta muito nisso. Mas um outro ponto que eu observo também é uma baixa. O envolvimento das pessoas é muito baixo das equipes. Né? sim. Outra coisa que eu identifico são processos trabalhistas constantes. Esse é um ponto que eu acho bem importante a gente até esmiuçar um pouco, porque é o que deixa todo empresário de cabelo em pé, né? Sobre processos trabalhistas, né? Sim. Então, é importante a gente puxar um gancho aqui para falar o que a empresa, como é que a empresa se prepara, porque ninguém está livre disso, mas a forma como você vai se defender, por exemplo, né? Vamos usar essa palavra, é essa estruturação de RH, né? Se você ter tudo em ordem, né? Sim. Nós temos como preparar as empresas com relação à prevenção de processos trabalhistas. Então, desde você ter uma documentação organizada, você saber quais são os documentos obrigatórios, trabalhar na parte muito forte, na parte de administração de pessoal, que da onde vem geralmente os processos trabalhistas, que seria toda a parte de ficha de registro, folha de pagamento, registro de ponto, toda a parte de segurança do trabalho, a parte de cargos e salários, se você tem bem definido as descrições de cargo, né? Que é o CBO. Isso tudo afeta e dá margem para que os colaboradores possam abrir processo. O que você... Vamos só fazer de uma forma que eu acho que vai ficar mais didático, vamos dizer, como se fosse um passo a passo, vamos dizer assim. A empresa, ela abriu ou ela está querendo se reestruturar? Ela tem que implantar processos. É assim que funciona, Sim, não é, sim. Falcão? Então, você implanta alguns processos. Um desses processos é contratação, por exemplo. Um modelo de contratação. É mais ou menos assim que funciona? Sim. Aí depois você coloca outro processo que é X. Você consegue explicar mais ou menos para o nosso público como funciona esse passo a passo para não deixar nada de fora, para não ter um processo trabalhista lá na frente? Quando eu sou contratado por uma empresa, como que eu atuo? Tá? A primeira coisa a ser feita é fazer um diagnóstico Isso inicial, é interessante. tá? Onde você vai conversar com gestores, colaboradores, você vai analisar documentos, vai verificar como que é a rotina da empresa, e ali você vai começar a identificar onde estão os erros e os riscos, principalmente trabalhistas. Depois disso, eu entro em cada processo interno de RH. Então, vamos falar sobre cargos e salários. Então, eu trabalho ali na parte de organograma, da estrutura organizacional. Eu defino quais são as descrições de cargo, deixar bem definido quais são as atividades e as responsabilidades de cada colaborador, para que ele fique ciente disso. Isso é uma das dores enormes que tem mesmo. Outro ponto que eu trabalho, saindo desse processo, eu entro na parte, como você falou, de recrutamento e seleção. Tá. É fundamental você contratar certo. Então, o que você precisa fazer é montar um processo seletivo com base na cultura da empresa e também no perfil comportamental que a empresa definiu como essencial para aquele cargo. Então, você faz um processo seletivo, começa a recrutar e selecionar pessoas para entregar o melhor candidato para a empresa. E aí você treina essa pessoa do RH e você também faz esse serviço se for necessário. Quando você está falando de recrutamento e seleção, e além de todos os processos que eu ainda vou falar com vocês,
Eu posso fazer isso, a minha empresa, eu vou lá, sou contratado para recrutar um analista financeiro. Eu vou lá, faço todo o processo. Ou, se existe uma área de recursos humanos na empresa, eu posso ir lá, estruturar toda a parte de recrutamento e seleção, definindo políticas, definindo perguntas comportamentais, definindo aonde vão ser, onde pode-se buscar profissionais, né, para atender a necessidade. Eu posso elaborar testes de perfil, testes práticos, testes técnicos, depende muito do que a empresa precisa. E podemos também trabalhar num laudo técnico, né, para oferecer para o gestor, o requisitante da vaga. Tudo isso eu preparo e treino a pessoa que está lá no RH. Ela fica capacitada, ela tem já o procedimento todo montado de recrutamento e seleção e ela está apta a fazer entrevistas de comportamento. Aí eu acho que agora entraria uma pergunta do gestor, do proprietário. E se o Falcão vai lá, treina toda a minha equipe e a gente descobre que vai ter que desligar? Todo esse formato, ele é da empresa. Ele consegue trocar esse colaborador que hoje está no RH, que foi treinado por você, por outra pessoa, e o processo conseguir continuar, porque você deixou protocolos, coisas lá já bem definidas, isso daria? Daria, o que eu deixo são os procedimentos, formulários, fluxograma. É lógico que o conhecimento que eu passei através do treinamento, claro, a pessoa vai levar embora. Mas o processo ele está montado. Então, qualquer pessoa que entrar lá, a partir do momento que ela tenha um treinamento, ela vai dar continuidade ao processo. Eu acho que funciona como o nosso trabalho, né? Exato. A gente também faz consultoria, a gente é um setor de qualidade terceirizado, né? Porque as empresas, a maioria delas, não vão ter um setor de qualidade interno. E aí a gente prepara todo o ambiente, tem um manual de boas práticas e tem essa rotatividade. Mas o trabalho continua, porque já foi estruturado ali. E pode acontecer, mas você não vai trocar a equipe inteira, né, de uma vez, vai, Sim. né? Então, quem está lá já entende como funciona, a gente tem as diretrizes para dar continuidade. Eu acho que funciona assim também para o RH, né? Isso, é a mesma coisa, mesma coisa. Porque é difícil também uma empresa ter um RH interno. É muito difícil, né? Tem que ser uma empresa muito grande, empresa né? Muito grande. Então, funciona como... O que eu Às vezes venho... é uma pessoa também, né? O que eu encontro nas pequenas e médias, difícil ter uma área de RH. Mas eu encontro um auxiliar, um assistente que faz contas a pagar, contas a receber. É aquele profissional que faz tudo. Esse profissional, ele tem muita credibilidade com a direção. Sim. Então, o que eu faço? Eu estruturo todos os processos de RH e treino essa pessoa. É isso que geralmente eu faço nas pequenas e médias empresas. É o que encurta o processo como um todo. Porque o que importa é o seguinte, é fazer com que a empresa tenha procedimentos de RH que atendam à legislação, que trabalhem na questão da motivação das pessoas. Só que, geralmente, as pessoas, esses profissionais, não têm esse conhecimento técnico. Eu tento passar, através do treinamento, conceitos de RH para que ela possa desempenhar nas atividades de RH. Uma coisa muito importante, né, que da sua fala mesmo, que eu acho é a questão do RH ficar com a parte de treinamento, motivação, para engajar a equipe realmente, para continuar, para vestir a camisa realmente, você está junto com a cultura da empresa. Se você puder explicar um pouco mais sobre isso, porque não é tão... É muito raro, assim, a gente ver RHs pequenos, né, vamos dizer assim, que consigam fazer essa parte motivacional com a equipe como um todo de um estabelecimento alimentício. Deixa eu só, antes de você começar, até para falar desse assunto, vou dar um exemplo aqui que a gente vê acontecer muito. Quando tem ali a pessoa do RH, é uma pessoa que faz tudo, que vai contratar um cozinheiro, um auxiliar. E aí, durante o processo, não fala de algumas restrições que a pessoa vai ter quando começar a trabalhar. Então, não vai poder usar brinco. Se usa piercing, vai ter que tirar. Não pode ter unha comprida, com esmalte. E aí, a pessoa fica sabendo disso quando ela é contratada, quando ela vai no primeiro dia de trabalho. E aí, já causa uma desmotivação enorme. Por que não avisaram antes? Eu vejo muito essa falta de preparo e essa estruturação em relação àquilo que tem que
seguir, porque não é opcional, né? A legislação proíbe, então não tem o que, vamos, né? Ai, ninguém te avisou, então agora você pode trabalhar de brinco. Não pode, né? Então acho importante falar disso, assim, desse preparo. Não só nesse segmento, mas em qualquer outro, existe as suas particularidades. No caso da alimentação, eu sei que existe algumas proibições. Sim. Já no processo seletivo, um dos itens nós deixamos bem claro isso para os candidatos. Então eles já entram sabendo da situação. Mas uma coisa que é interessante e nem sempre as empresas têm é fazer um processo de integração muito forte, onde ele apresenta toda a condição da empresa, onde ele vai trabalhar, quais são os direitos, os benefícios que ele tem, quais são as regras da empresa, para que quando o colaborador entrar, ele já entra consciente, né, de como que é a cultura da empresa. Sim, né? eu acho que isso é fundamental. E isso é difícil acontecer. É difícil. Mas aí, essa pessoa nem sempre tem um conhecimento técnico na Sim. parte de RH. Porém, o que é necessário para essas empresas é trabalhar muito forte a liderança. Seja num gerente de restaurante, num maître, enfim. Esse profissional que tem várias pessoas abaixo, ele tem que ser muito preparado na parte de desenvolvimento de pessoas. Saber lidar com pessoas, ter um pouquinho de noção de legislação, saber motivar pessoas, porque ele é que está no dia a dia. Ele consegue identificar quando uma pessoa entra no trabalho, ele já identifica se ela está motivada ou não, porque ele está no dia a dia. E nós passamos uma grande parte, né, do nosso dia no trabalho. Então, faz parte de você conhecer o colaborador. E esse gestor, né, dessa área, esse profissional, ele tem essa característica, né? Se não tem, ele precisa se desenvolver, porque ele é o exemplo para a equipe. Eu acho que hoje, assim, um desafio muito grande que as empresas também têm é a motivação. É motivar o funcionário, né? E desde que eu entrei no mercado de trabalho, faz alguns anos, não vamos falar quantos, que eu sempre ouvi essa frase, assim, não adianta você aumentar o salário. No sentido de que a pessoa vai ficar eternamente motivada. Ela vai ficar motivada os 2 primeiros meses porque entrou um pouco mais de dinheiro na conta, né? Sim. E depois, como é que mantém essa motivação? Eu acho que esse é um grande desafio, ainda mais com essa geração que está no mercado de trabalho, que eles são, né, são diferentes, né? Mais imediatistas, eu acho. Demais, muito. E quando desmotiva, vai embora, né? É meio assim, a gente segurava ali, né? E tinha essa questão de, não, vamos, né? Não tá bom, mas vamos continuar. E essa geração já não tem isso. Não tá bom, vai embora, né? Então, é uma mudança muito grande de perfil que a gente encontra hoje. E eu acho que é um dos maiores desafios, né? Sim, nessa nova geração, é um grande desafio você reter esses profissionais. Então, a liderança, ela precisa estar muito à frente. Ela precisa deixar um ambiente muito saudável de trabalho. E quando eu falo ambiente, eu estou falando até do próprio perfil desse gestor. Porque às vezes a própria área talvez não esteja contento por causa do próprio perfil do gestor. Tá? Então, ele tem que ser uma pessoa muito próxima da equipe, dar todo o suporte necessário. É lógico que ele tem desafios e ele vai ter que trazer a equipe junto dele para poder alcançar esses objetivos. Ele precisa ser um treinador. Ele precisa preparar suas equipes para esses objetivos. E é lógico que com isso ele começa a motivar as pessoas que estão abaixo, porque elas começam a ter um aperfeiçoamento profissional. E isso ele vai levar embora, independente de onde ele estiver. E também desenvolver um trabalho em equipe. Né? Ele desenvolver junto com a equipe esse trabalho para harmonizar, né, as pessoas. A gente lida com pessoas, então as pessoas são diferentes. Então você tem que lidar diferentemente de cada um. Mas se você tem dentro da equipe uma pessoa que não agrega e que não está de acordo com a cultura da empresa, você tenta resgatar. Se você não conseguir, que é a tal famosa laranja podre, você precisa tirar, porque isso afeta o ambiente.
Eu acho que o que você falou, né, a gente está falando aqui dessa geração e tem um lado, acho que muito positivo, que você falou, é de deixar a empresa saudável. Eu acho que um ambiente saudável para se trabalhar é o primeiro ponto. Né? Antigamente tinha essa questão, é isso e acabou e ninguém muda e você está aqui para obedecer. Lógico que as regras têm que ser seguidas, tem coisas que não são negociáveis, Não é. mas eu acho que a forma como é feito faz toda a diferença. Né? Eu acho que essa geração veio para mostrar isso. Sim. Né? Daqui a pouco a gente chega ali num equilíbrio, né? Dos dois lados, eu entendo, né? E essa mudança mesmo do perfil das empresas, você tem que manter a sua essência, mas você tem que entender também, como empresário, como gestor, que as coisas estão mudando. E não adianta você ficar batendo na tecla de que você quer como funcionava há 15 anos, né? Isso não vai mais acontecer. As pessoas mudaram, a geração, toda vez que muda a geração, a gente sabe que mudam muitos conceitos, né? Então, antes era aquilo de você ficar 40 anos na mesma empresa, É raríssimo isso. Hoje, Hoje alguém é se difícil. sente mal de ficar, né, 40 anos, vai falar assim, você não fez mais nada da vida, né? Então, a ideia mudou, né? Não tem nem o certo nem o errado aí, mas assim, não é mais o perfil. A pessoa queria fazer carreira na empresa e ficar em um emprego só a vida inteira, né? Falando assim de geração, acabei lembrando, contar para vocês que há um tempinho atrás a gente estava num cliente e a gente via, era uma geração nova, né? No restaurante comercial, geração nova. E aí e tava tendo essa rotatividade de pessoas e o gestor não estava conseguindo entender, porque na percepção dele ele estava fazendo a contratação certa. E aí a gente acabou indo conversar com eles e essa geração nova estava incomodada com o uniforme que eles estavam usando, porque não era um uniforme, na percepção deles, bonito, apresentável para estar ali no salão, por exemplo. Eles queriam uma bandana diferente, eles não queriam nada assim fora do que é a legislação, vamos dizer assim. Mas eles queriam uma bandana diferente, eles queriam uma doma diferente, que tivesse ali que valorizassem eles, sabe? E aí a gente acabou levando isso pro gestor, ele olhou para mim e falou assim, eu não acredito que é isso. É por isso que eles querem. Então, você... Assim, para algumas pessoas isso chega a ser engraçado. E para ele ali, ele falou, não acredito. E ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Então, você está dando um exemplo muito bom. Para você ter uma ideia, essa informação chegou para você. Por que não chegou para o gestor da área? Entendeu? Por quê? Porque o gestor ele tem que trabalhar muito forte o feedback junto às equipes. Ele tem que estar muito próximo, ele tem que saber aquilo que está contente, o que não está. Ele tem que verificar a condição de trabalho, ele tem que dar a melhor condição de trabalho para a sua equipe. Agora, se ele não é próximo, o colaborador vai buscar um RH, ele vai buscar uma pessoa de uma outra área para expor aquilo que ele acha que não está bom. Sendo que ele tem Ele quer ser ouvido, né? Ele quer ser ouvido. Ele tem uma pessoa que o papel dela é esse, que é o gestor. E muitas vezes a gente não tem um gestor preparado para isso. Eu tenho identificado que, eu estou falando donos de empresas, né? Sim, sim. Eles têm muito ainda o que você falou. Trabalhar muito na questão do passado, na questão muito da produtividade. Só que ele pode ter o equipamento, ele pode ter a tecnologia, mas se a pessoa não for lá e fazer, não vai acontecer. Então, eu estou identificando muitas mudanças. Ainda encontramos muitos com esse perfil, tá? Mas ele começa a identificar, poxa, mas por que as pessoas não ficam mais na minha empresa? A rotatividade é tão grande. Nossa, eu contrato uma pessoa, não dá 2 meses, ela vai embora. Eles começam a questionar isso. E aí eles começam a investigar. E nós ajudamos isso. Pode ser a questão salarial, que está baixo em relação ao mercado. Os benefícios, talvez o concorrente está maior, ou o outro da região está pagando mais, tendo mais benefícios. A questão do próprio gestor, ele não está fazendo um trabalho contento e a equipe está desmotivada e vai embora. Então são N fatores que nós vamos buscar quando a gente trata de rotatividade de pessoas. E aí eles ficam surpresos quando eles têm esse respaldo.
Para você ter uma ideia, uma forma de você identificar como é que está o clima da empresa é você fazer uma pesquisa de clima organizacional. É lógico que ali você deixa muito transparente a situação da empresa, dependendo das perguntas que você fizer. Mas o intuito é esse, é saber o que o colaborador pensa da empresa, do RH, da alimentação, dos benefícios, do salário, entre outros. E o que acontece? Depois você faz uma tabulação disso. É incrível como a surpresa dos empresários é com relação às respostas. Eu vou até puxar um gancho aqui de uma situação que a gente passou, né, há muitos anos atrás, antes da gente montar no Trenza, que foi onde a gente se conheceu num trabalho que a gente tinha. E uma vez a gestora chamou uma psicóloga e pediu numa reunião para a gente falar tudo que incomodava a gente, né? E aí, no começo, todo mundo, assim, né? Porque a gestora tava lá e todo mundo, né? Meio assim, ela, não, gente, fala. Pode falar, ela tá aqui para ajudar vocês. E aí, começaram a falar. E quando um começa, o outro vai. Todo mundo começou Todo mundo falou. E falaram tudo que tava incomodando. Coisas bem profundas, né? Ali. Lá era um ambiente hostil. E depois da reunião, a gestora fez uma reunião com a gente, mas ela... assim, acabou com a equipe. Como é que a gente falou mal da empresa? Então, assim, na verdade, o intuito não era... ela não queria melhorar a empresa. Ela queria mostrar que estava tudo bem. Então, acho que ouvir o funcionário, isso serve de lição pra gente, assim. Não faça isso, entendeu? A gente quer saber a verdade para melhorar, né? Então, acho que tem muito disso ainda, que eu acho que precisa mudar. O funcionário... é lógico que... né, para o funcionário ficar falando mal da empresa, colocar nas redes sociais, que hoje acontece muito, isso, não é sobre isso. Mas ver ali, críticas sempre vão ter, né? Tem os funcionários que vão criticar tudo, que nada tá bom, que por mais que você mude, ele não vai gostar. E tem os que realmente estão buscando coisas que fazem sentido. Mas você precisa ouvir o funcionário, você precisa ouvir o colaborador. Então, e a hora que você escuta ele, você consegue selecionar, não é? Sim. E ali, às vezes, tem colaboradores que gostariam até de vestir muito mais a camisa do que fazem, do que estão atualmente. E aí, nessa seleção, para o proprietário, para os gerentes, para o próprio RH que está ali lendo tudo aquilo, é uma oportunidade de prestar atenção em certos colaboradores e talvez destacá-lo. Uma mudança de cargo, às vezes está numa posição errada. Sim. Isso acontece, não acontece? Bastante. Fala assim, nossa, ele tá ali, por exemplo, ele tá ali na faxina, num restaurante, vamos pensar no restaurante comercial. Ele tá ali numa faxina e tal, mas o sonho da pessoa, o que ela gostaria mesmo, era entrar na cozinha. Ela quer começar, é o que ela almeja. Poxa, se tem alguém que quer fazer isso, que tá querendo melhorar, como RH... já tem alguém interno, não é? Sim. Não é muito melhor? Antes de eu buscar uma vaga externa, eu procuro internamente. Mas eu acho que o contrário também acontece, né? Você tem ali um funcionário super dedicado, aí você fala, nossa, eu vou promover. Isso você também, sobe isso é de verdade. cargo. A pessoa não se acha ali, ela gostava daquilo, aí você tirou ela da onde ela estava super feliz, né? Então, acho que tem que ter essa sensibilidade também, porque nem sempre uma promoção de cargo é a melhor coisa para aquela pessoa. Às vezes, o que ela gosta é aquilo. Né? Ela gosta de fazer aquele trabalho, fazer exatamente aquilo. Ela não quer ter a responsabilidade de comandar uma equipe. Sim. Não é isso que Isso acontece também, não é? Muitos. Então, quando você... é lógico que você ter uma avaliação de desempenho, que é uma ferramenta de RH... que é sobre isso que a gente está falando. Que você consegue identificar, através do feedback com os gestores, né, e a sua equipe, ele consegue identificar quais são os talentos, quais aqueles que tem alguns gaps para serem trabalhados para melhorar o desempenho. E essa comunicação fica muito próxima entre o líder e o liderado. Então ele começa a identificar quais são os talentos e os potenciais que ele tem na equipe. Então ele vai saber quando nós temos o José, que é um excelente profissional, mas ele é muito técnico. Ele sabe que se ele promover o José, ele vai perder aquele técnico, né? Um excelente técnico vai promover pensando que vai ser muito bom e no fim não vai ser um bom gestor, porque ele
por ele ser muito técnico, ele não tem um pouco da questão de gestão de pessoas que todo líder precisa ter. Precisa. Né? Nem todo mundo é líder, né? Nem todo mundo, né? Podemos até se preparar para isso, mas dependendo do perfil de cada pessoa, a pessoa não quer. Ela não aceita. Ela está muito bem onde ela está, feliz e contente. E tá tudo bem, E é o né? seguinte, me deixa aqui, pronto. Tá? É isso mesmo. E o que importa é que ela faça o trabalho, esteja feliz no trabalho e faça muito bem feito. E esse é o papel do gestor. Identificar aquelas pessoas que estão bem em cada setor, né? E ver aqueles talentos que a empresa pode precisar no futuro. Eu acho que assim, tem que se colocar no lugar do outro. Eu tô promovendo e ela não quer? Como é que ela não quer? Né? Assim, você precisa entender o lado da pessoa. Às vezes ela não sabe como falar, ou ela tá muito tempo junto com as pessoas, e se ela subir, ela vai se sentir mal de ter que mandar a pessoa, que é um colega de anos dela, falar, vai fazer isso, assim, né? Liderar mesmo aquela pessoa, ela não se sente à vontade. E tá tudo bem, ela não quer, né? Então as pessoas acham um absurdo. Como é que ela não quer? Ela tem que querer. Então, acho que é muito dessa sensibilidade. No nosso trabalho, eu e a Fernanda, a gente não tá ali como atuante em campo. No A dia a gente dia. tem a nossa equipe. Mas acontece assim, tanto com as nossas colaboradoras, tanto com as nossas nutris, como com a gente, que a gente vai visitar o cliente e entra ali na cozinha, e às vezes vem a colaboradora que te vê a cada 3 meses, que a gente não tá lá tanto, e vem falar com... então, olha o que aconteceu, vem falar com a gente, acredita? porque não tem essa liberdade, né, de poder falar com quem está acima dela. E as nossas nutris, elas são muito psicólogas também, porque elas vão, às vezes, no local uma vez na semana. Quando chega, as pessoas veem ali uma pessoa que vai escutá-las. Então, lógico que elas estão ali também para isso. A gente sabe que faz parte do nosso trabalho, né? Às vezes, naquele dia, a pessoa não está bem, mas entender que assim, ela fica esperando você chegar uma vez na semana para poder falar coisas que tem gente lá todo dia, ela não pode falar, né? Então, a gente tem essa empatia, né? Esse relacionamento com os colaboradores. Porque isso é importante para o trabalho fluir. Porque o trabalho tem que fluir. Sim. Nós vamos ter que cobrar, porque faz parte, é a legislação, ninguém está aqui para inventar roda de nada, a gente só vai fazer o que precisa ser feito. Mas falando ainda da rotatividade e dessa questão de geração e tal, me fala um pouquinho quais são qual é o trabalho real de um RH a hora que ele faz uma contratação, aí tem todos os itens que ele precisa desenvolver, aí o funcionário fica 2 meses e aí ele vai embora. Aí ele tem que fazer tudo de novo. Mais uma, e mais 2, e mais 3. Acaba sendo retrabalhos. Não é? Mas financeiramente, para a empresa, essa rotatividade a cada funcionário, ela é muito alta? Sim. Sim, porque além do custo de demissão, existe um custo velado que é de treinar um novo colaborador. Seja uma pessoa que está perdendo tempo ou investindo tempo treinando aquela pessoa, e dependendo de onde ela entrar, existe um período de adaptação. Talvez uma produtividade não vai ser a mesma até ela se adaptar ao trabalho. E a partir do momento que ela fica 1 mês ou 2 e vai embora, todo aquele trabalho é perdido. Vamos começar tudo de novo. Então existe o custo tanto da demissão, mas muito maior da produtividade. Que o gestor acaba não vendo ali no dia a dia, né? Não vê. Que quem recebe isso são os próprios colaboradores do setor. Que está sempre com 1 a menos. Sobrecarrega o trabalho. Um deles sai do seu posto para treinar aquela pessoa. E muitas das vezes, voltando muito naquilo que você falou, Carla, as pessoas estão lá, a parte operacional, eles conseguem identificar aonde a empresa está errando, porque eles estão ali no dia a dia. Só que eles não têm a condição e a liberdade de falar
né? O problema, algo que possa até melhorar, sugestões de melhoria, de redução de custo. Eles estão no dia a dia e eles não têm essa liberdade, às vezes, de falar com um gestor da área. E aí eles vão procurar quem? Pessoas de outra área, né? Nossa. Vocês. E o que acontece é que, muitas das vezes, o que eles não percebem, que eles precisam estar junto da equipe, porque a equipe são pessoas. E nem sempre as pessoas estão bem todos os dias. Sim. E a partir do momento que você chega e você não está bem, a sua produtividade não será a mesma. E a partir do momento que você não tem um suporte, seja do gestor, Se não for acolhido pela empresa. Né? ele não é acolhido, ele começa a desanimar e muitas das vezes ele vai embora e ele vê que não tem um suporte ali. Que é tudo o que eles querem, é o quê? A operação. Eles querem a produtividade. E nem sempre, quando a gente lida com pessoas, é muito importante para o empresário, nós temos que ter resultado. É isso mesmo, mas temos que trazer as pessoas para o nosso lado. E o gestor, eu sempre repito, tem um papel importante nisso aí. Isso pra gente, a gente vê muito nítido, assim, que acaba acumulando mais funções para aquela pessoa que está ali, porque ela vai ter que treinar, aí a pessoa sai. Aí vai ter que retreinar de novo e ela acaba ficando muito sobrecarregada. E isso gera prejuízos financeiros de várias frentes. Sim. Que talvez ali o dono, o proprietário, o gestor, ele está pensando só naquele valor que ele vê real em números da demissão. É aquela demissão. Mas é muito além disso. Muito além disso, na prática, né? Vamos dizer assim, talvez não seja tão fácil de mensurar numericamente, mas isso acontece. No caso que você está falando, no setor de alimentação, tem um outro momento que eu observo. Quando você treina uma pessoa, ela está em treinamento. Então, ela pode muito bem desperdiçar produtos. Tem também. Entendeu? Então, tá vendo que é um outro fator que talvez não sei se existe o controle ou não, né, em alguns restaurantes. Se existe, você sabe muito bem disso, que são os procedimentos, as fichas, como que deve ser feito, né, cada prato. Só que quando entra um novo funcionário, além dele treinar, ele está num período de adaptação, de treinamento. Isso pode acontecer desperdícios. Isso também é uma questão de custo. E eu acho que a sobrecarga, vem, né? Ela traz lá no começo, né? É. Tudo vem lá no começo de uma contratação muito mais assertiva e um acompanhamento da equipe como um todo. Acho que a palavra-chave Assim, o que eu percebo você tem que trabalhar muito forte a parte de recrutamento e seleção. E por mais que você trabalhe forte, hoje tem muitas pessoas da nova geração que são muito bem preparadas para respostas, eles já sabem tudo. E você precisa acompanhar esse profissional no período de experiência. Eu acho que isso também as empresas pecam. Né? Dependendo da empresa e da convenção, você tem 2 meses, 3 meses de experiência. Ali você tem que estar muito próximo. Porque ali, no dia a dia, ele vai começando a mostrar quem ele realmente é. Por isso que é o período de experiência. E você desligar ele no período de experiência, você tem aí um ganho de custo para a empresa. Tá? Então precisa ficar de olho para ver se realmente vale a pena ficar com aquele profissional ou não. E o que, assim, tem muitos relatos, né, que a gente acaba ouvindo, né, do funcionário que está ali desmotivado e que quer sair. Porque na minha contratação falaram que depois de tanto tempo ia ter isso, ia ter aquilo, e até agora eu não vi nada, né? Então, eu acho também, nem tudo que a gente escuta é verdade, a gente sabe, tem que filtrar ali, mas eu acho que também tem essa questão, né? Da pessoa dar uma iludida ali durante a contratação, que você vai ver, não, e vai ficar mais fácil. E a pessoa fica esperando aquilo e não vem. Então, também tem esse despreparo de você, a qualquer custo, querer contratar, porque está muito difícil mesmo. E é que nem quando você promete para criança. Você prometeu, Sim. Você vai ter que cumprir. Não dá para ficar, mais para frente a gente vê isso. E fica no mais para frente eternamente, entendeu? A pessoa vai embora também, né? Isso acontece, né? Então, acho que essa seriedade na contratação também tem que acontecer. Não, precisa acontecer porque
é um programa muito sério você contratar um profissional e trazer para sua empresa. É uma responsabilidade muito forte da parte de recursos humanos. E se você não tem um profissional que é transparente no processo, imagina o que esse novo colaborador vai pensar. E o pior, o que ele pensa, ele propaga para as outras empresas, né? Para as outras pessoas e começa a falar muito mal da imagem da empresa. Então é importante você ser muito transparente, ser correto na forma de você apresentar, né, o perfil da vaga e não prometer nada. Então, acho que essa transparência, ela é fundamental, né? Porque se você já começa ali na contratação falando coisas que não são verdade, não tem como dar certo, né? Lá na frente chega a conta, né? Com o certeza. funcionário já fala, não é uma empresa séria, né? Acho que é isso que você falou. E aí já dá para ter outro gancho, né, Carla? E aí, né, uma empresa que te promete mundos e fundos, que não vai cumprir. E aí vem a questão do processo trabalhista, que é uma coisa que a gente vê bastante acontecer. E como é que a empresa, assim, o funcionário, ele dá algum indício normalmente? É lógico que vai ter aquele que, de repente, você é pego de surpresa, mas tem aquele que já vai demonstrando, né? Existem esses sinais identificáveis de que o funcionário realmente está Com a querendo, intenção, com né? a intenção de processar a empresa? Tem. É lógico que não tem como a gente ter uma certeza, né? Sim. 100%. Mas há indícios, sim, e de comportamentos que possam sinalizar um possível processo trabalhista. E muitas das vezes o erro das empresas é que eles não conseguem enxergar esses sinais. Quando eles começam a perceber, já é tarde demais. Geralmente isso acontece porque não tem uma comunicação clara com os funcionários, o clima da empresa não é bom. E muitas vezes acontece muita questão, um senso de injustiça, né, junto aos colaboradores. Pra você ter uma ideia, o primeiro sintoma que você observa é quando há uma mudança no comportamento do colaborador. Muitos funcionários, aqueles que são muito participativos, eles começam a se isolar. Alguns começam a evitar conversas diretas. E outros demonstram muita frustração no dia a dia, né? Um outro sintoma que é muito claro é quando eles começam a mencionar sobre injustiças, ameaças, pressões, né? Que a gestão exerce sobre eles, mesmo que de uma forma informal. Né? Isso são mudanças que vão caracterizando que a pessoa está mudando e ela com certeza está se preparando, né, com documentos, né, tem alguns que até fazem o seguinte, eles começam a tirar foto dos comunicados, né? Eles começam a gravar as reuniões, né? Tudo isso para poder o quê? Usar como prova. Usar como prova num processo trabalhista. Então acho que essa atenção que a gestão tem que ter E dos a proximidade, colaboradores, né? a Que a gente tá falando aqui, proximidade, né? Às vezes é uma podcast. coisa tão simples de resolver, né? Que poderia ser evitado ali, mas não teve ali o time de Sim. pegar e resolver, né? E aí o que acontece também que a gente vê, né? Um funcionário foi lá e entrou com um processo. A reação Aí, em cadeia. É o que chama de efeito manada, né? Sim. Aí começa o outro, aí o outro vai, aí o outro vai. E se ganhar um processo, Aí... vai em debandada, assim, né? E como é que a gente quebra esse ciclo, assim, de... Falar, não, agora todo mundo resolveu entrar com o processo, né? Como é que a gente evita que isso aconteça? O que a empresa pode fazer Dá ali? pra fazer isso? Dá. Como é que a gente reverte, né? Temos que trabalhar na raiz, né, do problema. Exato. Mas isso é muito comum. Quando acontece o primeiro processo, existe um negócio chamado de... abre uma abertura, né,
psicológica e emocional dos demais colaboradores. O que eles começam a pensar? Se o José conseguiu, Eu também vou. eu também vou. Ou eu fico pensando, pô, será que eu tenho alguma coisa que eu preciso receber e a empresa está me devendo? Começa a criar várias alternativas, né, e dúvidas na cabeça das pessoas. Mas uma forma de você evitar isso é trabalhar rapidamente, né, num plano de ação com 4 partes. A primeira parte seria você fazer uma auditoria interna rápida dos documentos, rever todos os contratos, os acordos, os pontos, as folhas de pagamento, toda a parte de segurança do trabalho, as advertências, deixar todo o prontuário prontinho de cada funcionário. A outra parte é você reforçar a comunicação junto aos colaboradores. Então, você começar a se reunir de uma forma bastante transparente, tirando as dúvidas dos colaboradores. Se realmente a empresa tem aquele problema pontual, tem que mostrar para os colaboradores o problema, como que nós estamos fazendo planos de ações para poder resolver aquele problema e quando vai ser resolvido. Isso traz muita credibilidade e confiança para o colaborador. Tá? E ele pensa 2 vezes antes de entrar com o processo. E por fim, nós temos que trabalhar muito forte a questão da liderança. O líder é o exemplo da equipe. E muitas das vezes, eu vou dizer para vocês, em muitos processos que eu participo, a grande maioria dos ex-funcionários, eles entram com um processo trabalhista. Tudo bem que ele está abrindo contra a empresa, mas não é contra a empresa. Eles estão entrando contra o gestor dele. Por quê? Muitas das vezes, durante o trabalho, ele foi muito mal educado, não foi bem tratado pelo gestor, o problema de relacionamento era muito grande. Ou talvez o processo de saída dele foi muito desgastante. E aí ele cria aquele ranço com o gestor e ele vai lá abre um processo contra a empresa. Porque não dá para abrir contra o gestor, né? Não dá, ele para contra a empresa. Cabe ao proprietário ali também estar atento, né? Se você vê que está tendo muita reclamação, aquele burburinho falando do gestor e você, não, mas é minha pessoa de confiança, e não vê o que acontece, né? De assédio moral, essas coisas, porque acontece também, a gente sabe. É aí que também eu acho que é um grande erro, né? É não estar ali participando mesmo. Não é porque você é o dono, proprietário, né? Que você não vai se envolver com isso. É sua empresa. Você precisa saber o que de verdade acontece. Quando eu trabalho na reestruturação da área de RH nas empresas, além de rever todos esses documentos, né, que eu falei para vocês, nós temos um módulo de treinamento dentro do desenvolvimento da liderança que nós trabalhamos como desligar pessoas da empresa. Como o gestor deve lidar. É lógico que não tem um formato, uma metodologia, né? Não é do dia para a noite, é um processo de evidências, até o próprio colaborador identificar que realmente foi me dada a oportunidade. O meu gestor sempre falou comigo. Então é uma saída mais tranquila, mais calma, e assim a gente evita processo trabalhista. Bom, a nossa conversa tá muito boa. Precisamos de uma parte 2, né? Já vamos emendar uma parte 2, porque eu acredito que a gente conseguiu ajudar muito o nosso público, porque muitas dores foram faladas aqui hoje, Essa é a né? realidade do mercado, né? A gente sabe que é isso que está acontecendo, né? Então, é um conteúdo que se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. Então, E as pessoas vão se familiarizar com o conteúdo. Então, vou pedir para a Mel, para a gente já colocar aí em algum lugar dessa tela, né, Mel? Os contatos da Nutrenza, os contatos do Falcão também. Seu Instagram, Falcão Consultoria de RH. O site também, www.falcãoconsultoriadrh.com.br. E entre em contato com a gente e vamos para a segunda parte. Até já. Mais.